Boa noite a todas, a todos. Espero que estejam bem. E hoje a gente retoma a leitura do Suzuki Roshi, do livro Nem Sempre é Assim. O capítulo hoje é a prática sincera. O importante não é o ensinamento, mas o caráter ou o esforço do aluno. O próprio fato de buscar a iluminação significa que sua mente não é suficientemente grandiosa. Você não está sendo sincero, pois tem um objetivo em seu estudo. Apesar de Dogen Zenji ser considerado o fundador da escola Soto Zen no Japão, ele não gosta de se identificar como Zen, nem como Soto. Se fosse necessário, ele sugeriu que nós nos chamássemos de discípulos de Buda, e ele se intitularia Monge Dogen. Quando Dogen Zenji estudou na China com o mestre Zen Tendô Nyojo Zenji, havia várias escolas de Zen. Havia Rinzai, Soto, Unmon, Hogen e Gyo. De acordo com Dogen, no entanto, Nyojo Zenji não pertencia a nenhuma escola em particular. Seu Zen envolvia apenas praticar o Zazen e permanecer o espírito de Buda em seu próprio corpo e mente. Foi por isso que Dogen o aceitou como seu professor. No Japão, Dogen estudara o budismo Tendai e posteriormente foi para o templo de Eisai Zenji para estudar Enzai. Porém, Eisai morreu pouco tempo depois. E como Dogen queria continuar sua prática com o professor adequado, foi para a China com Myozen, que era um dos discípulos de Eisai. Embora tivesse visitado muitos templos e visto muitos professores do Zen, não conseguiu aceitar ninguém como seu professor até que conheceu Nyojo Zenji. Ao ver Nyojo Zenji pela primeira vez, mesmo sem tê-lo tido como professor, Dogen Zenji o aceitou como seu mestre. Do mesmo modo, Nyojo Zenji imediatamente pensou: esse é o discípulo que irá continuar minha prática. Certa noite, durante a meditação, Nyojo Zenji chamou a atenção de alguém que dormia e Dogen Zenji teve um despertar para a iluminação. Apresentando sua percepção ao seu professor, Dogen Zenji recebeu a transmissão do Dharma de Nyojo Zenji. Posteriormente, ele retornou ao Japão. Nesse caso, a primeira coisa que constatamos é que Dogen Zenji era um monge que queria ser discípulo sincero de Buda. Isso é tudo. Ele já havia desistido do estudo escolástico do budismo. Assim, seu problema era como se tornar um bom discípulo do fundo de seu coração e mente. Ter esse espírito é a questão mais importante. Sendo um aluno tão sincero, ele não podia aceitar professores que não fossem tão sinceros quanto ele. E também não podia aceitar quem fosse meramente um bom orador. Queria encontrar um monge que estivesse realmente praticando Zen no seu sentido verdadeiro. Portanto, assim que viu Nyojo Zenji, aceitou-o como professor, e quando Nyojo Zenji o viu, reconheceu a sinceridade de Dogen. O que é a prática sincera? Quando não se é tão sincero, é difícil saber.
Mas quando se é sincero, você não consegue aceitar o que é superficial. Apenas quando você se torna bastante sincero, saberá do que se trata. É como apreciar a boa arte. Se você quer apreciar a boa arte, a coisa mais importante será ver o bom trabalho. Se você tiver visto uma boa quantidade de bons trabalhos, quando ver algo que não é tão bom, imediatamente saberá que não se trata de algo tão bom assim. Os seus olhos terão se tornado suficientemente perspicazes para ver. Esse é o motivo pelo qual Dogen Zenji enfatiza o professor. Se quiserem saber o que é sinceridade, deverão ter um bom professor, porque só ao vê-lo saberão o que é um bom professor. Ao verem uma pessoa sincera, saberão o que é sinceridade. Não é algo que possa ser descrito. Vocês perceberão isso através de sua intuição. Esse tipo de intuição será alcançado observando um bom professor. Para desenvolver um olho bem treinado ou desembaraçado, sem preconceitos, é importante renunciar ou estar pronto a renunciar a tudo, inclusive a compreensão do ensinamento e ao conhecimento de budismo. Então, vocês serão capazes de dizer o que é bom e o que é mal. Muitos professores desistiram dos estudos de sutra e apenas praticaram o zazen. Não se fiaram em nada, apenas praticaram o zazen para purificar suas mentes. Qualquer ensinamento pode ser bom para vocês, mas devido ao julgamento imperfeito, o ensinamento não faz muito sentido. Vocês estragam o bom ensinamento com o próprio julgamento. Quando vocês não o julgam, vocês podem aceitá-lo como ele é. O ensinamento que Dogen recebeu de Nyojo foi esse grande espírito, pronto a renunciar a tudo. Especialmente quando praticava o zazen, ele não tinha nada em sua mente. Aquela pureza em sua prática impressionou Dogen. Enquanto você estiver tentando renunciar a tudo, na realidade você ainda não renunciou a tudo. Quando você se cansar das discussões tolas, dos estudos tolos ou da mente tola, agarrando-se em algo para confiar, você procurará algo chamado verdade ou ensinamento verdadeiro. Ficará totalmente absorvido pela prática pura, renunciando a tudo. Kishizawa Roshi, meu professor, era um grande estudioso, e seu estudo começou depois que ele renunciou a tudo. Ele não se preocupava com posição, fama ou reputação. Não ligava para o que as pessoas diziam a seu respeito. Ele continuava sua prática e seu estudo apenas para encontrar os antigos professores que haviam se devotado ao ensinamento. Quando você renuncia a tudo, não há soto ou rinzai. Isso era verdade em relação ao meu professor. Sempre que encontrava um aluno ou um estudioso, ele solicitava quaisquer escritos que eles possuíssem. O que quer que fosse, ele tinha muito interesse em ler. Ele sempre buscava seu amigo, seu professor. Não importava para ele se essa pessoa era famosa ou não. Só quando você renuncia a tudo, você é capaz de identificar o verdadeiro professor. Até mesmo o nome do budismo é uma mancha suja na nossa prática. O importante não é o ensinamento,
mas o caráter e o esforço do aluno. O próprio fato de buscar a iluminação significa que sua mente não é suficientemente grandiosa. Você não está sendo sincero, pois tem um objetivo em seu estudo. E o desejo de realizar alguma coisa, ou mesmo de propagar o budismo, não é puro bastante. O propósito de nosso estudo de Zen ou do budismo é apenas ver alguém que seja santo, grandioso e puro. Nessa questão, seu professor deve ser rigoroso. Se estiverem com preguiça, ele ficará bem zangado. Se estiverem constantemente envolvidos com algo que não seja bastante puro, estarão perdendo tempo. Tanto quanto possível, sigam sua voz interior, rejeitando as coisas inúteis. Dogen Zenji disse que se sua prática for bastante pura, vocês estarão amparados por Buda. Desse modo, não se preocupem com quem os apoiará ou com o que lhes acontecerá. Em todos os momentos, devotem-se inteiramente e busquem sua voz interior. Então vocês verão alguém grandioso no sentido verdadeiro. Verão alguém que será capaz de aceitá-los e a quem vocês aceitarão. Esse é o ponto mais importante para os alunos de Zen. Se não conseguirem aceitar seu professor desse modo, procurem uma outra pessoa. Sem esse tipo de espírito, é quase impossível estudar nosso caminho. Perceber a mente que procura o caminho é praticar o Zazen. E a maneira pela qual vocês praticam o Zazen é ter a postura correta. Tatsugami Roshi mencionou um modo interessante de praticar a postura correta, dizendo: sim, aquilo foi muito bom. E que tal meu mudra? Sim. E meus olhos? Sim. Em resumo, Zazen é sim. Minha coluna? Sim. Meu queixo? Sim. Na verdade, vocês não estão examinando sua postura, mas sim aceitando sua postura. Sim. Isso é o Zazen. Não há atividade extra em sua prática. Esse é o espírito que se deve ter. Não há nenhum outro segredo em nossa prática. Se tiverem alguma coisa além disso, será uma heresia. Quando há alguma prática extra e fantasiosa, vocês não atingirão esse ponto. Acontece o mesmo com os preceitos, tais como não mate. Talvez vocês achem que não conseguirão sobreviver se não matarem algo. Porém, quer seja possível ou não, isso está fora de questão. Se o preceito diz não mate, então vocês dizem sim, eu não matarei. Nesse momento, vocês têm a natureza perfeita de Buda. Quando dizem que é impossível, é certo ou errado, ou comparam os preceitos do budismo com os mandamentos cristãos, vocês perdem o pé. Quando dizem tudo bem, seja para os mandamentos ou para os preceitos, temos a mente Buda, ou a compaixão perfeita. Assim, se perceberem essa questão, não haverá outro segredo. Quando ouvirem sua voz interior diretamente, sem até mesmo tentar ouvi-la, sempre que tiverem a oportunidade de ouvi-la, esse é o caminho. Aqui está a voz de Buda. Muito obrigado a todos.
Uhum. Bom, que é muito lindo, né? Porque ele traz um pouco da história de Dogen Sama, né? O caminho que ele fez quando ele saiu do Japão em busca de um professor verdadeiro. Dogen Sama é fundador da nossa ordem, ele viveu no século XIII e ele era uma pessoa, ele foi uma pessoa muito crítica do budismo na época no Japão, porque ele percebeu que o budismo estava degenerado, os monges estavam mais preocupados com posições sociais, status, né? E aí ele segue em viagem atrás de um professor que ele realmente reconheça como um professor verdadeiro, que é o que ele fala aqui, né? E esse reconhecimento vem só por observar o professor, né? Não pelo que ele falava, por ele mostrar conhecimento, né? Mas é aquela velha a velha fala, né, de que a gente conhece por exemplo, né, as pessoas, né, pelo que elas falam, pelo modo como caminham. A gente costuma dizer que você percebe a prática de um aluno como ele entra na sala de zazen, né? Como ele se disponibiliza para a prática, mais do que se ele conhece na ponta da língua os textos, as histórias, os ensinamentos, né? Mas a gente precisa estudar, mas muitas vezes a gente se apega demais a isso, né? A gente já está lá e está querendo mais, né? Quer fazer outro curso, quer fazer outra coisa, quer. Então eu gostei bastante dele trazer esse aspecto. Que mais ele falou aqui que me pegou? Essa ideia da renúncia, né? De ouvir a voz interior, não é? Ouvir a voz interior também. É. O mestre Dogen é esse que está atrás de você? Não, aqui. É. Não, esse é Shakyamuni Buda. Depois que ele tem a experiência dele, é uma imagem que a gente normalmente coloca no altar durante o retiro de iluminação de Buda. Foi o Daniel que desenhou para a gente, para colocar. Ah, muito bonito. Eu vou mostrar depois, amanhã eu trago uma foto de Dogen Sama. Na realidade, não tem foto dele, né? Só tem desenho, ilustração, É. porque na época não tinha, né? Acho, fotografia. Não, Mas não. não sei se lembra, no nosso altar, não tinha, né? No nosso altar tinham duas imagenzinhas de dois mestres sentados na cadeira de madeira. Não sei se você lembra, dois que eu trouxe do Lembro. Japão. Um deles é Dogen Sama e o outro é Lembro. Keizan, os fundadores da ordem, né? Da nossa ordem Soto. E Dogen era ele foi tido assim, ele foi uma pessoa bastante austera, ele teve poucos discípulos, né? Ele era bastante rígido, mas no sentido de insistir no zazen, na prática do zazen. Isso foi uma coisa que ele realmente trouxe com muita ênfase, né? Tem várias passagens bem interessantes da vida dele, porque quando ele volta da China,
o Japão, depois que o mestre reconhece ele, transmite ele, autentica ele, né, como um professor do Dharma mesmo, fala para ele, volta para o Japão e ensina isso que você aprendeu, né? E aí ele chega no Japão e naquele momento em que o budismo está degenerado nesse sentido do envolvimento dos monásticos, da ordem com poder, né? E aí ele começa a dizer que ele era o que tinha o autêntico budismo, ele que estava resgatando os ensinamentos de Shakyamuni Buda, e ele cria um atrito com essas outras ordens que questionam como assim ele diz que ele é o que sabe, nós não estamos fazendo, né, falando de budismo ou praticando budismo. E aí vão questioná-lo e dizem para ele assim, cadê as escrituras? Cadê os textos? O que você trouxe da China? E aí ele fala, eu vim de mãos vazias. Tipo, não trouxe nada, né? Desse tipo de ensinamento que eles estavam cobrando, né? E aí eles ficam mais bravos e dizem assim, mas o que você então entendeu? Qual é a tua compreensão? O que você aprendeu? Né? E aí ele diz que os olhos estão na horizontal, nariz e a boca na vertical. E aí você imagina, né, a reação das pessoas, né, porque parece um deboche, né, parece até que ele está debochando das pessoas, né, mas ele realmente traz esse sentido verdadeiro da prática, né, que eu tô aqui agora, né, eu me percebo aqui agora, a prática está onde eu estou, né? Não está em outro lugar, né? Então, ele era um grande poeta, isso a gente precisava alguém um dia que tivesse ânimo de estudar um pouquinho, porque ele era um grande poeta, assim, ele escrevia, os textos dele tem mestres no Japão que dedicaram a vida a estudar Dogen Sama, grandes filósofos, grandes estudiosos. É até uma blasfêmia a gente comentar textos de Dogen, sabe? Tamanho o quanto ele era brilhante, né? Eu acho que tem um poema dele que fala como é que é? As montanhas e os vales, como é que é? As montanhas e o som do rio nos vales, não me lembro. Eu acho que eu vou achar, esse é um pequeno verso que ele fala, as montanhas e o som do rio nos vales são o corpo e a voz do Tathagata, uma coisa assim, mas enfim, precisava um dia resgatar esses poemas dele, assim, ver se a gente consegue, né, se a Monja Coen tem algum livro dele que traga esses poemas e alguém traduzir. Mas, enfim, agora essa coisa de ouvir a voz interior da intuição, né, que é o que ele fala, se você não renunciar, você vai estar sempre contaminando a intuição com a tua vontade pessoal, né? Com a tua visão limitada. Porque a renúncia traz esse sentido de que não tem eu mais ali na intuição, ela só é a intuição, né? Então, enquanto não houver essa renúncia, e ela também não é uma renúncia permanente, né? A gente está renunciando e não renunciando, isso é processo, tudo é processo. Então, nem sempre a gente está nessa condição da renúncia, né? Mas a gente treina isso, né? Tem que treinar. Cai 7, levanta 8. Ai, como eu caio ainda. Sabe, de achar que eu estou vendo, alguma coisa acontece, você fala assim, não, mas isso não devia ser assim. Aí você fala, da onde vem essa certeza? Está errado, né?
Porque se for do teu olhar pequeno, né, desse teu mundinho, desse teu achismo, deixa, né? Mas a gente tem que caminhar, né? Se colocar, porque só fazendo assim que a gente vai aprimorando, né? E vai treinando, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Foi longo o texto. Hoje ele era mais longo, acho que tinha umas 3 páginas. Eu tentei ler um pouquinho mais rápido para dar tempo de começar a terminar. Mas é isso. Vamos encerrar? Então vamos lá. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Lembrando a vocês que amanhã tem Tai Chi das 8 às 9, com a professora Paula Faro. Então, quem tiver interesse, manda uma mensagem no grupo. Ah, ela está aí. Hi. Oi, Sensei. Então, quem tiver interesse em participar e que ainda não está no grupo, manda uma mensagem no grupo da Sangha, que a Paula inclui no convite amanhã. Você quer falar alguma coisa? Eu tenho compartilhado o link também no grupo da Sangha. No começo eu não queria compartilhar para não lotar, mas muitas pessoas eu acho que não... Enfim, então eu estou compartilhando, é só conectar lá e quem tiver afim, fazer uma prática. Legal, legal. Tem sido muito bom. Eu comentei com algumas pessoas que essa adaptação, né, que o mestre Yang Jun fez para espaço mais confinado da forma tem sido bem interessante, assim. E essa maneira que você está repassando os movimentos é quase como um novo aprendizado, mas tem uma familiaridade, né? Mas no começo eu estou sentindo bem interessante, sabe? A rever, né? Rever um pouco da forma, né? Dos movimentos. Está sendo bem legal. O lado direito, o lado esquerdo, perceber como a gente tem, né? Que a gente tem mais facilidade de um lado e quando inverte parece que a cabeça dá um certo nó. E eu acho que é um desafio, é legal, eu estou gostando bastante. Se alguém se animar, amanhã 8 horas. Que bom, Sensei. Obrigada. Imagina. Então, vamos encerrar. Boa noite, gente. Bom descanso a todos.